Se eu contar que eu fui vendida pelo meu próprio filho, por 2 cavalos e uma vaca, talvez você ache que é invenção, mas eu vivi isso na pele. Meu nome é Maria das Graças, tenho 68 anos e hoje vou contar para vocês uma história que ainda me deixa arrepiada quando lembro. Uma história sobre traição familiar, ganância e como às vezes a vida nos surpreende de formas que jamais imaginamos. Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo, mas juro por tudo que é sagrado que cada palavra que vou falar aqui é verdade. Eu morava em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, numa casinha simples que meu falecido marido, João Batista, construiu com as próprias mãos há mais de 40 anos. Depois que ele partiu, há 5 anos, minha vida mudou completamente. Eu, que sempre fui uma mulher independente, trabalhava como costureira na cidade, tinha minha clientela fiel e conseguia me sustentar dignamente. Mas a idade foi chegando, as vistas foram falhando e as mãos que antes bordavam os mais belos vestidos de noiva da região começaram a tremer. Foi então que meu único filho, Carlos Alberto, de 45 anos, apareceu com uma proposta que na época parecia ser a solução para todos os meus problemas. Ele morava na capital, trabalhava como corretor de imóveis e sempre se gabava de estar bem de vida. "Mãe", ele dizia, "a senhora não pode mais morar sozinha. Vem morar comigo, vende essa casa velha e fica sossegada que eu cuido da senhora." No começo, confesso que fiquei tentada. A solidão estava pesando e a ideia de estar perto do meu filho único me aquecia o coração. Mas algo me incomodava na forma como Carlos Alberto olhava para a minha casa, para os poucos móveis antigos que eu tinha, para a pequena poupança que João Batista havia deixado. Eram olhares diferentes, calculistas. Ele sempre perguntava sobre papéis, documentos, valores. Dizia que estava preocupado comigo, mas eu sentia que havia algo mais por trás daquelas visitas que se tornaram mais frequentes depois da morte do pai. A situação ficou mais clara quando ele começou a trazer a esposa, Fernanda, uma mulher de 38 anos que nunca disfarçou muito bem o desinteresse por mim. Ela ficava mexendo no celular enquanto Carlos Alberto falava sobre o futuro da família e sobre como eu merecia descansar. Fernanda só prestava atenção quando o assunto era dinheiro ou bens. Eu via como ela catalogava mentalmente cada objeto da minha casa, como avaliava o terreno com aqueles olhos frios e calculistas. As pressões começaram sutis. Carlos Alberto dizia que a violência no interior estava aumentando, que uma senhora da minha idade não podia morar sozinha, que eu estava ficando esquecida, o que não era verdade. Depois as pressões ficaram mais diretas. Ele começou a falar sobre asilos, sobre como seria melhor para todos se eu me desfizesse dos fardos que representavam a casa e os bens. A palavra fardo me machucou profundamente. Aquela casa não era um fardo, era o resultado de uma vida inteira de trabalho e amor. O que eu não sabia é que Carlos Alberto estava passando por uma crise financeira terrível. Depois descobri que ele havia perdido muito dinheiro em investimentos ruins. Estava devendo para agiotas e via em mim a solução para todos os seus problemas. Para ele, eu não era mais sua mãe. Era apenas um obstáculo entre ele e o dinheiro que tanto precisava. A gota d'água veio numa tarde de domingo. Eu estava preparando um almoço especial porque Carlos Alberto havia dito que queria conversar sério comigo. Pensei que finalmente íamos ter uma conversa de mãe e filho, dessas que há tempos não tínhamos. Mas quando eles chegaram, vieram acompanhados de um homem que eu não conhecia. Carlos Alberto me apresentou como Joaquim, um fazendeiro próspero da região. Joaquim era um homem de uns 55 anos, de aparência rude, com as mãos calejadas de quem sempre trabalhou pesado. Ele olhava para mim de uma forma que me deixou extremamente desconfortável, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Durante o almoço, a conversa girou em torno de acordos familiares e tradições antigas. Carlos Alberto falava sobre como antigamente as coisas eram mais simples e como certas práticas resolviam problemas de forma prática. Foi então que meu mundo desabou. Carlos Alberto, com uma frieza que jamais imaginei que meu próprio filho pudesse ter,
me explicou que havia negociado uma solução benéfica para todos. Joaquim estava procurando uma companheira para cuidar da casa dele e havia oferecido 2 cavalos puros de raça e uma vaca leiteira de boa linhagem em troca da minha companhia. Carlos Alberto falava como se estivesse fazendo o maior favor do mundo, como se fosse uma transação comercial comum. Mãe, ele dizia, o Joaquim é um homem de bem, tem uma fazenda próspera. A senhora vai ter uma vida boa lá. E eu fico com os animais para começar meu próprio negócio no campo. É bom para todo mundo. Fernanda confirmava com a cabeça como se fosse a coisa mais natural do mundo. Joaquim apenas sorria, mostrando dentes amarelados pelo fumo. E dizia que eu seria bem tratada em sua propriedade. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu próprio filho, o menino que eu carreguei no colo, que criei com tanto amor e sacrifício, estava literalmente me vendendo como se eu fosse um objeto. Tentei argumentar, disse que aquilo era loucura, que eu não era mercadoria para ser negociada. Mas Carlos Alberto já tinha tudo decidido. Os papéis da minha casa já estavam sendo transferidos para o nome dele. Minha pequena poupança já havia sido emprestada para resolver suas dívidas urgentes. A partir daquele momento, minha vida virou um pesadelo que eu jamais imaginei que pudesse existir. Em poucos dias, eu me vi sendo levada para uma fazenda isolada, a quilômetros de distância da minha cidade, da minha vida, dos poucos amigos que ainda me restavam. Carlos Alberto me entregou para Joaquim como quem entrega um animal, recebeu seus 2 cavalos e sua vaca, e partiu sem olhar para trás. A fazenda de Joaquim ficava numa região ainda mais isolada do que eu imaginava. Eram 3 horas de estrada de terra batida até chegar à cidade mais próxima. E a propriedade era cercada por morros e mata fechada. A casa era grande, mas abandonada ao desleixo. Paredes descascadas, móveis velhos e sujos, um cheiro de mofo que impregnava todos os cômodos. Era evidente que há anos nenhuma mulher pisava naquele lugar. Joaquim me mostrou o que ele chamava de meu quarto, um cubículo pequeno, com uma cama de solteiro rangente e um guarda-roupa que mal fechava. Aqui a senhora vai dormir, ele disse. E amanhã cedo já começa a trabalhar. Tem muito serviço acumulado. O tom não era de pedido, era de ordem. Naquele momento entendi que minha situação era muito pior do que eu havia imaginado. Os primeiros dias foram um inferno. Joaquim me acordava às 5 da manhã para preparar o café dele e dos 3 peões que trabalhavam na fazenda. Depois eu tinha que limpar a casa inteira, lavar roupas no tanque, porque não havia máquina de lavar, cozinhar o almoço e o jantar, cuidar da horta e ainda ajudar com os animais. Meu corpo de 68 anos não aguentava aquela rotina brutal. Minhas mãos, já debilitadas pela artrose, sangravam de tanto esfregar e limpar. Mas o pior não era o trabalho físico. Era a forma como Joaquim me tratava. Ele falava comigo como se eu fosse propriedade dele. Gritava quando alguma coisa não estava do jeito que ele queria e constantemente me lembrava que eu estava ali porque havia sido comprada. Você me custou 2 cavalos bons e uma vaca de primeira, ele dizia quando eu reclamava de alguma coisa. Então é melhor trabalhar direito, porque senão eu mando você embora e perco meu investimento. Tentei ligar para Carlos Alberto várias vezes, mas meu celular não pegava sinal na fazenda. Quando consegui usar o telefone fixo de Joaquim, meu filho simplesmente disse que eu deveria me adaptar à nova realidade e que não havia volta. A senhora já não tem mais casa, mãe. Os papéis já estão todos no meu nome. É melhor fazer o melhor dessa situação. E desligou o telefone na minha cara. Foi nesse momento que a real dimensão da minha situação me atingiu como um soco no estômago. Eu estava completamente sozinha, isolada, sem dinheiro, sem documentos, que Joaquim havia tomado para guardar, sem forma de comunicação com o mundo exterior. Era como se eu tivesse sido apagada da existência. Meu próprio filho havia me vendido e lavado as mãos, como se eu nunca tivesse existido. As noites eram as piores. Joaquim bebia cachaça e ficava falando sobre como ele havia feito um bom negócio comigo. Dizia que mulher na minha idade ainda servia para alguma coisa
e que os cavalos que ele havia dado em troca já estavam valendo a pena. Algumas vezes ele tentava se aproximar de mim de forma inadequada, mas eu sempre consegui me esquivar. O medo, porém, era constante. Os peões da fazenda, Antônio, Sebastião e José, no início me ignoravam completamente. Para eles eu era só mais um investimento do patrão. Mas aos poucos, especialmente Antônio, que era o mais velho dos três, começou a demonstrar certa compaixão pela minha situação. Ele via como eu estava emagrecendo, como minhas mãos estavam machucadas, como eu chorava escondida atrás da casa. Foi Antônio quem me contou que Joaquim já havia comprado outras mulheres antes. Uma havia fugido no meio da noite e nunca mais foi vista. Outra havia adoecido gravemente e ele simplesmente a havia abandonado na porta do hospital da cidade. Dona Maria, Antônio me disse num sussurro, a senhora precisa sair daqui. Esse homem não presta. Ele vai acabar com a senhora. Mas como sair? Eu não conhecia a região. Não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Minha casa me havia sido vendida. Meu filho me havia abandonado. Eu não tinha outros parentes vivos. Era como estar presa numa armadilha sem saída. Pensei até mesmo em desistir de tudo, em deixar que a vida decidisse por mim. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira de trabalho e dedicação, eu me via reduzida à condição de escrava. Mas foi justamente nesse momento de maior desespero que algo extraordinário começou a acontecer. Lembrei das palavras da minha mãe, que sempre dizia: Maria, Deus nunca abandona quem tem fé, mas às vezes Ele demora para mostrar o caminho. Comecei a rezar com mais fervor, a pedir não só pela minha libertação, mas também pela transformação do coração daqueles que estavam me maltratando. Uma manhã, enquanto eu lavava roupas no tanque, Antônio se aproximou com uma expressão diferente no rosto. Dona Maria, ele disse, eu e os outros estamos conversando. A gente não aguenta mais ver a senhora sendo tratada assim. Joaquim é nosso patrão. Mas isso que ele está fazendo não está certo. Era a primeira vez que alguém, além de mim, reconhecia a injustiça da minha situação. Sebastião e José também se aproximaram. E pela primeira vez desde que eu havia chegado naquela fazenda maldita, senti que não estava completamente sozinha. Eles me contaram que Joaquim estava passando por dificuldades financeiras sérias, que a fazenda estava hipotecada, que ele devia dinheiro para muita gente na região. Os cavalos que ele havia dado em troca por mim eram, na verdade, a única coisa de valor que ele ainda possuía. A situação dele está desesperadora, Dona Maria, Sebastião me disse. A gente acha que ele vai tentar se livrar da senhora em breve, porque não vai ter dinheiro nem para pagar nossa comida. José confirmou, dizendo que já fazia 2 meses que eles não recebiam salário e que Joaquim estava cada vez mais violento e desesperado. Foi então que começou a germinar na minha cabeça um plano que, na época, parecia loucura, mas que seria a chave para a minha libertação e para uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Se Joaquim estava em dificuldades financeiras, se ele me via apenas como mercadoria, talvez houvesse uma forma de usar isso a meu favor. Eu tinha uma vida inteira de experiência, conhecia pessoas, sabia como o mundo funcionava. Mesmo aos 68 anos, mesmo naquela situação desesperadora, eu ainda tinha recursos que Joaquim não fazia ideia que existiam. Gente, se vocês estão acompanhando essa história e sentindo a revolta que eu senti, deixem nos comentários o que vocês fariam no meu lugar. Seria possível perdoar um filho que comete uma traição dessas? E se inscreva no canal porque a parte mais incrível dessa história ainda está por vir. Vocês não vão acreditar na reviravolta que aconteceu. O que Joaquim e meu filho Carlos Alberto não sabiam é que durante os 40 anos que vivi como costureira, eu não apenas costurava vestidos. Eu escutava histórias, conhecia segredos, fazia amizades verdadeiras com pessoas de todos os níveis sociais. Entre minhas clientes estava a doutora Helena, uma advogada aposentada que sempre me tratou como família, e seu Mário, um fazendeiro próspero, que havia enriquecido com gado e que me considerava como uma irmã. Meu plano era arriscado, mas era minha única chance.
Consegui convencer Antônio a me levar até a cidade na próxima ida para comprar suprimentos, dizendo que precisava resolver assuntos de mulher na farmácia. Joaquim, que estava cada vez mais desesperado com as dívidas, concordou, mas me deu apenas 2 horas para resolver tudo. Na cidade, corri direto para o escritório da doutora Helena. Quando ela me viu naquele estado, emagrecida, com as mãos machucadas, roupas sujas, seus olhos se encheram de lágrimas. Maria das Graças, pelo amor de Deus, o que fizeram com você? Era a primeira vez em meses que alguém falava comigo com carinho verdadeiro. Contei toda a história para ela, desde a traição do meu filho até a situação de escravidão na fazenda. Doutora Helena ficou indignada. Isso é crime, Maria. Redução à condição análoga à escravidão, cárcere privado, apropriação indébita. Seu filho e esse Joaquim vão para casa à cadeia. Mas eu pedi para ela esperar, porque tinha um plano melhor que simplesmente denunciá-los. Em seguida, procurei seu Mário na loja de materiais de construção, onde ele sempre ia. Quando me viu, ele ficou chocado com minha aparência. Expliquei rapidamente a situação e fiz uma proposta que o deixou surpreso. Seu Mário, o senhor sempre disse que me devia favores por todos os anos que cuidei das roupas da sua família. Agora preciso cobrar esse favor. Minha proposta era simples. Seu Mário compraria os 2 cavalos e a vaca que Joaquim havia recebido como pagamento por mim, mas pagaria 3 vezes o valor de mercado. Em troca, eu trabalharia para ele de forma digna, recebendo salário justo, morando numa casa decente na fazenda dele, até conseguir me restabelecer. Seu Mário não só aceitou na hora, como ficou emocionado. Maria, você salvou minha família tantas vezes nos momentos difíceis. Agora é minha vez de salvar a sua. Voltei para a fazenda de Joaquim com o coração disparado, mas pela primeira vez em meses, cheio de esperança. Antônio percebeu que algo havia mudado no meu semblante. Dona Maria, a senhora está diferente, ele disse. É que às vezes as coisas mudam quando a gente menos espera. Antônio, respondi. No dia seguinte, seu Mário apareceu na fazenda com um caminhão e 2 peões. Joaquim, que estava desesperado por dinheiro, nem desconfiou de nada quando seu Mário se interessou pelos animais. Quero comprar seus 2 cavalos e sua vaca, seu Mário disse. Pago à vista agora mesmo. Os olhos de Joaquim brilharam com a possibilidade do dinheiro fácil. A negociação foi rápida. Joaquim, que havia comprado os animais praticamente de graça em troca da minha vida, vendeu tudo por uma quantia que representava 3 meses de faturamento da fazenda dele. Ele ficou tão eufórico com o dinheiro que nem percebeu quando eu discretamente coloquei minha pequena mala no caminhão de seu Mário. Joaquim, eu disse quando os animais já estavam sendo carregados. Eu estou indo embora. Ele me olhou com desprezo. Você não pode ir embora. Eu paguei por você. Foi então que seu Mário se aproximou e disse com voz firme. Você pagou com estes animais que eu acabei de comprar. Logo, qualquer direito que você achava que tinha sobre Dona Maria acabou agora. Ela é livre. A expressão no rosto de Joaquim foi de total confusão e depois raiva. Ele tentou argumentar. Disse que havia sido enganado, que ia chamar a polícia. Foi quando Antônio, Sebastião e José se aproximaram. Patrão, disse Antônio, a gente também está indo embora. Seu Mário nos ofereceu trabalho na fazenda dele, com salário em dia e tratamento digno. Em 15 minutos, Joaquim viu sua mão de obra ir embora. Os únicos bens de valor que possuía serem levados e se dar conta de que havia sido completamente superado por uma velha de 68 anos, que ele tanto desprezava. A ironia era deliciosa. Ele havia me comprado pensando que era esperto, e eu havia encontrado uma forma de transformar sua própria ganância contra ele. Mas a história não termina aqui. 3 meses depois, já restabelecida na fazenda de seu Mário, onde eu cuidava da casa principal e recebia um salário digno, soube que Joaquim havia perdido a fazenda por não conseguir pagar as dívidas. Sem os animais que havia vendido, sem funcionários, sem ninguém para cuidar da propriedade, ela foi a leilão. E adivinha quem comprou a fazenda por um preço simbólico? Seu Mário, que depois a transformou numa extensão da propriedade dele. Hoje, aquela fazenda onde vivi os piores meses da minha vida
é um lugar próspero, onde Antônio, Sebastião e José trabalham como sócios do empreendimento, não mais como empregados explorados. Quanto ao meu filho Carlos Alberto, ele descobriu o que havia acontecido quando tentou me procurar 6 meses depois. Aparentemente, os negócios dele na capital não haviam dado certo, mesmo com o dinheiro da venda da minha casa. E ele queria me pedir, emprestado, os cavalos que pensava que ainda estavam com Joaquim. A conversa foi rápida e definitiva. Mãe, onde estão os cavalos que eram seus? Ele perguntou quando me encontrou na fazenda de seu Mário. Os cavalos nunca foram meus, Carlos Alberto, respondi. Eu nunca fui mercadoria para ser trocada por animais. E você nunca mais vai ser meu filho. Foram as últimas palavras que troquei com ele. Hoje, aos 68 anos, eu vivo numa casinha confortável dentro da propriedade de seu Mário. Trabalho no que gosto, tenho amigos verdadeiros e aprendi que, às vezes, as piores situações da vida nos levam para lugares melhores do que jamais imaginamos. Também aprendi que a ganância das pessoas pode ser usada contra elas mesmas, se soubermos ser inteligentes. Se você chegou até aqui nessa história, se inscreva no canal porque aqui é um lugar onde histórias reais de superação são valorizadas. Conte nos comentários. Vocês já viveram situações onde precisaram usar a inteligência para superar a maldade alheia? O que vocês aprenderam com essa história? Gostaram de saber que mesmo aos 68 anos, é possível dar a volta por cima? Sejam bem-vindos à nossa comunidade. O que aconteceu nos meses seguintes foi ainda mais surpreendente do que eu poderia imaginar. A notícia da minha história se espalhou pela região como fogo em palha seca. As pessoas ficaram chocadas ao saber que um filho havia literalmente vendido a própria mãe. E mais impressionadas ainda com a forma inteligente como eu havia revertido a situação. Alguns me chamavam de a velhinha esperta que deu o troco. Outros de exemplo de que nunca é tarde para recomeçar. Doutora Helena, que havia me ajudado com os aspectos legais da situação, decidiu que meu caso não podia ficar impune. Mesmo eu não querendo processar meu próprio filho, por mais que ele tivesse me traído, ela argumentou que era necessário fazer justiça para evitar que outros idosos passassem pelo mesmo que eu passei. Maria, ela me disse, sua história pode salvar outras pessoas. A lei precisa ser aplicada. O processo contra Carlos Alberto foi aberto por apropriação indébita, abandono de incapaz e redução à condição análoga à escravidão. Contra Joaquim, os crimes eram ainda mais graves: cárcere privado, trabalho escravo e maus tratos contra idoso. As provas eram abundantes. Os depoimentos de Antônio, Sebastião e José foram fundamentais, além dos documentos que comprovavam a transação absurda. Durante o processo, descobri coisas sobre meu filho que me deixaram ainda mais estarrecida. Carlos Alberto não estava apenas com problemas financeiros. Ele estava envolvido com jogos ilegais e devia dinheiro para pessoas perigosas. A venda da minha casa e a entrega da minha pessoa para Joaquim faziam parte de um plano desesperado para quitar dívidas e conseguir capital para novos investimentos arriscados. Fernanda, sua esposa, quando foi intimada a depor, revelou detalhes que me partiram o coração. Ela contou como Carlos Alberto planejava tudo há meses, como ele falava que eu era um peso morto, que precisava ser eliminado da equação familiar. Ele dizia que a sogra ia morrer logo mesmo, então era melhor monetizar a situação, enquanto era possível. Foram as palavras textuais dela no depoimento. Mas foi durante esse período difícil do processo judicial que conheci pessoas extraordinárias que mudaram completamente minha perspectiva sobre família e relacionamentos humanos. A equipe da doutora Helena me apresentou a outras mulheres que haviam passado por situações similares de abandono familiar e violência doméstica. Formamos um grupo de apoio que se reunia semanalmente. Conheci Dona Conceição, de 72 anos, que havia sido expulsa de casa pelos próprios filhos depois que enviuvou. Conheci seu Geraldo, um senhor de 75 anos, cujos filhos haviam roubado toda a sua aposentadoria e o deixaram numa instituição pública precária. Conheci também pessoas mais jovens.
Mulheres na faixa dos 50 anos que haviam sido abandonadas pelos maridos e estavam recomeçando a vida do zero. O que mais me impressionou nessas pessoas foi a capacidade de reconstrução, de encontrar alegria novamente depois de traições tão profundas. Dona Conceição havia aberto um pequeno negócio de quitandas e estava prosperando. Seu Geraldo havia saído da instituição e morava numa república de idosos onde todos se ajudavam mutuamente. As mulheres mais jovens haviam voltado a se estudar, começado novos relacionamentos, descoberto talentos que nem sabiam que tinham. Foi inspirada por essas histórias que decidi fazer algo que jamais havia imaginado aos 68 anos: contar minha história publicamente. Começou com uma pequena palestra numa igreja da cidade, depois numa associação de moradores, em seguida numa rádio local. As pessoas ficavam fascinadas não apenas com a traição que sofri, mas principalmente com a forma como consegui reverter a situação. Dona Maria, uma senhora me disse após uma das palestras, a senhora me deu coragem para denunciar meu genro que está roubando minha pensão. Outra pessoa comentou, eu estava pensando em desistir de tudo depois que meus filhos me abandonaram. Mas sua história me mostrou que ainda posso ter uma vida digna. O impacto dessas reações me fez perceber que minha experiência terrível poderia ter um propósito maior. Comecei a receber cartas de pessoas de todo o estado, contando situações similares e pedindo conselhos. Algumas queriam saber como proceder legalmente. Outras apenas precisavam de alguém que entendesse o que estavam passando. Foi então que seu Mário sugeriu algo que mudaria completamente os rumos da minha nova vida. Maria, ele disse, por que você não transforma isso num trabalho? Tem tanta gente precisando de orientação e você tem experiência e sabedoria para ajudar. A ideia parecia maluca no início, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Com a ajuda da doutora Helena, criamos um pequeno centro de apoio para idosos em situação de vulnerabilidade. Começou funcionando numa salinha cedida pela prefeitura, apenas 2 tardes por semana. Eu oferecia orientação e apoio emocional. A doutora Helena dava consultoria jurídica gratuita e outros profissionais voluntários se juntaram ao projeto. O centro cresceu rapidamente. Em 6 meses, já atendíamos mais de 50 pessoas por mês. Casos de abandono familiar, violência financeira, maus tratos, isolamento social. Cada história era única, mas todas tinham algo em comum. Pessoas que haviam sido descartadas pela sociedade e pela própria família, e que precisavam de uma nova chance. O mais gratificante era ver as transformações. Dona Aparecida, que chegou chorando porque os filhos queriam interná-la à força para ficar com sua casa, conseguiu reverter a situação juridicamente e hoje vive independente. Seu João, que estava sendo chantageado emocionalmente pelo neto viciado em drogas, aprendeu a dizer não e estabelecer limites saudáveis. Quanto ao julgamento do meu caso, a justiça foi feita de forma exemplar. Carlos Alberto foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto e ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais que me causou. Joaquim recebeu uma pena mais severa, 6 anos de prisão pelos múltiplos crimes cometidos. O juiz foi enfático ao dizer que crimes contra idosos seriam tratados com todo o rigor da lei. Mas sabe o que mais me surpreendeu? 2 semanas depois da sentença, recebi uma carta de Carlos Alberto na prisão. Era uma carta pedindo perdão, dizendo que havia perdido a cabeça com os problemas financeiros, que nunca imaginou que as coisas chegariam ao ponto que chegaram. Dizia que estava fazendo terapia na prisão e que esperava um dia poder me pedir perdão pessoalmente. Li a carta várias vezes, chorei muito e depois a guardei numa gaveta. Não estou pronta para perdoar. Talvez nunca esteja, mas também não estou mais com raiva. A raiva foi substituída por uma sensação de propósito, de missão cumprida, de vida que ainda tem muito a oferecer. Hoje, aos 68 anos, tenho uma rotina que jamais imaginei ter. Acordo cedo, não porque alguém me obriga, mas porque tenho compromissos importantes. Trabalho no centro de apoio 3 vezes por semana, dou palestras sobre direitos dos idosos, participo de programas de rádio e estou até escrevendo um livro sobre minha experiência. Moro numa casa confortável, tenho amigos verdadeiros
Trabalho que me dá propósito. E descobri que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família são as pessoas que escolhem ficar ao seu lado, que te respeitam, que te valorizam pelo que você é. Antônio, Sebastião e José me visitam regularmente e me chamam de vó. Doutora Helena virou uma filha que eu nunca tive. Seu Mário é como o irmão mais velho que sempre me protege. E sabe o que é mais incrível? Semana passada, uma jovem de 25 anos veio ao centro de apoio dizendo que queria trabalhar conosco como voluntária. Quando perguntei por quê, ela respondeu: porque vi sua história na internet e percebi que quero estar do lado certo da história. Quero ajudar pessoas como a senhora a terem uma segunda chance. É assim que a vida funciona. Às vezes nos jogam no buraco mais fundo, mas se tivermos coragem, inteligência e um pouquinho de sorte, podemos não só sair do buraco, como ajudar outras pessoas a saírem também. Aos 68 anos, descobri que minha vida estava apenas começando. E vocês? O que aprenderam com essa jornada toda? Como essa história mudou a forma como vocês veem os relacionamentos familiares e a capacidade de recomeçar em qualquer idade? Deixem suas reflexões nos comentários. Adoro ler cada uma delas e respondo sempre que posso. Obrigada por terem me acompanhado até aqui, de coração.